paz, igreja. Amém? Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Você pode orar por uma pessoa para que Deus abençoe ela e fale de uma maneira especial, toque na vida dela de uma maneira especial nessa manhã, amém? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Pode orar. Pai, nós te agradecemos pela vida do meu irmão, da minha irmã, papai. Eu te agradeço porque hoje celebramos a ceia do Senhor, papai, onde relembraremos, Senhor, a tua entrega, o teu sacrifício, Senhor. E foi por mim, e foi por ele, papai, por essa pessoa que eu estou orando, Senhor. Que o Senhor de cima possa olhar e dizer que está valendo a pena, papai, porque nós estamos vivendo a vida de acordo com a qual o Senhor determinou, papai. Em nome de Jesus, Deus, alinha o nosso coração nessa manhã, alinha o nosso coração nesse dia, papai, para que cada vez mais sejamos parecidos contigo, Senhor, para que cada vez mais a tua luz brilhe através das nossas vidas, papai. No nome de Jesus, Senhor, abençoe, fale ao seu coração poderosamente, Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Dá um abraço nela. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém? Eu quero estar lendo um trecho, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30 somente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30. Diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém? Senhor, essa tua palavra fala conosco nessa manhã, papai. Ela é vida, ela pode tocar no mais profundo, onde o homem não tem o poder de tocar. Deus, que ela possa frutificar em nossos corações nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Semana passada esteve com nós aqui um pessoal que veio do Brasil. Hã? Sopra, vai. Estou te entendendo. Semana passada teve com nós alguns pastores. Foi o Jair que veio em dezembro, junto com o doutor Akinaga, que veio passar o curso de aconselhamento bíblico. Eles vieram para as Filipinas para tentar, porque o pastor barbudo, Antônio, ele é missionário, ele é nas Filipinas, mas ele é responsável pela Ásia, e eles sonham com a China, né? Ele mora 7 anos nas Filipinas. Aí tinha o mais alto, o Jonas, ele está nos Estados Unidos, os outros dois, o Alexandre e o Márcio, são do Brasil. E o Jair falou para eles: vocês estão fazendo Norikai no Japão para ir para as Filipinas, vocês têm que conhecer a igreja, vocês têm que conhecer o pastor Adriano, né? E foi por isso que eles vieram, né? Eles vieram os 4, vieram de Tóquio, os 4, para cá só para estar com a gente no culto, e voltaram. Aí na segunda-feira ele mandou mensagem, né? Um áudio. Ele falou que ele ficou impactado com a igreja do Senhor no Japão, né? Eu não sei o que Deus mostrou para ele, mas eles ficaram muito felizes de estarem conosco, muito gratos. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui e a gente não dá valor de repente no louvor, ou não dá valor nas coisas que a gente tem, porque fica normal, é comum. Mas quando vem uma pessoa de fora e vê, né, então essa é a beleza do corpo do Senhor, essa é a alegria do corpo do Senhor. Por isso nós devemos sempre valorizar aquilo que nós temos, né? Louvado seja Deus por essa igreja, louvado seja Deus por cada uma pessoa que serve, louvado seja Deus por cada um que preparou lá ontem com carinho, ficou lá no fogo da fumaça lá. Coitados, são os que menos comem, né? O pessoal que fica no churrasco, né? Ainda com dó lá, não está com fome, mas são os que, né? E graças a Deus tivemos um tempo muito gostoso aqui ontem, né? Olha só que mesa bonita, né? Todo mundo faz o melhor que tem, que pode. Às vezes a gente vê os irmãos aqui, você fala: ele não veio, não, ele está servindo lá na cantina, ele está servindo no cultinho, porque essa é a beleza do corpo de Cristo. Se nós formos olhar, nós veremos com certeza muitas falhas. Se eu olhar para mim mesmo, quantas falhas eu vou ver? Eu tenho que confessar meu pecado, tá? Vou confessar meu pecado, estava na hora do louvor ali,
Eu vi essa mesa, a hora que eu vi essa mesa, eu vi aqueles ovos e aquela farinha. Na mente, na hora veio o Kevin, porque o Kevin fez aniversário ontem, né? Kevin, aniversário, farinha, ovo. Eu falei, não, Deus, sai para lá, Satanás, sai para lá com essa ideia. Porque é gostoso, eu não sei se você já fez isso na sua vida. Eu levei uma vez ovada na escola. Fiquei uns 3, 4 dias com cheiro de ovo na cabeça. Você lavava, né? Mas é muito mais gostoso você dar do que você receber. É bíblico. Aí, né? Kevin, foi só uma tentação, tá? Ó, não façam isso, tá? É que eu vi ali e falei, uau, farinha de verdade. Tem até um ovo quebrado ali já, tem mais ovo ali. Mas foi só uma... E nesse dia que Deus colocou no meu coração é para falar sobre a ceia. Eu não sei se você entendeu esse versículo que nós lemos. Paulo está sendo claro e está falando, por causa disto, há muitos fracos, há muitos doentes, em algumas traduções, fala, e muitos que dormiram antes da hora. É sério isso, então de repente pessoas que morreram antes do tempo. De repente a pessoa tinha 5, 10 anos pela frente, mas a palavra de Deus fala que muitos que dormiram antes do tempo. Isso é horrível. É horrível. Por quê? Porque de repente a pessoa tinha um tanto ainda para desfrutar, mas por causa destas coisas que a gente vai ver, há muitos fracos, há muitos doentes, e não poucos que dormem. Agora eu pergunto, foi para isso que Jesus sofreu, morreu, foi humilhado, como a gente vê ali? Não foi para que a gente fosse fraco, não foi para que a gente vivesse doente, e não foi para que a gente morresse antes da hora. Amém? Amém? Hoje nós estamos no principal culto do mês, que é a Santa Ceia. É o culto mais importante. Se você tivesse que escolher, de repente você mora longe, você tinha que vir de trem, tivesse dinheiro, eu te aconselharia, escolha o culto de Santa Ceia. Por quê? Porque nós fazemos em memória dele. Tudo, como nós cantamos algumas vezes, tem a ver com ele. E se nós não entendermos e não discernirmos, a gente pode passar esse ano com muitas pessoas fracas, doentes, e de repente algumas que vão dormir antes do tempo. E não é esse o interesse de Cristo, não é esse o interesse meu e das pessoas que amam a sua vida. Amém? Por isso nós precisamos entender a importância, tá, do que representa a ceia do Senhor. Jesus então, ele vai tomar, e a ceia, quando Paulo vai descrever em Coríntios, Jesus faz a última ceia ali, pouco antes dele ser preso, né, e Paulo vai falar, e é interessante que Paulo fala, né, quando a gente lê 1 Coríntios 11, 23, fala, do modo que o Senhor me ensinou. Mas ele não estava na ceia, ele não participou. Por quê? Porque o próprio Cristo, quando chamou, quando se revelou a ele, Cristo passa anos e anos da sua vida sendo ministrado por Jesus, pelo Espírito Santo, através do aprendizado que ele teve. Então quando ele fala, quando ele teve revelações para poder escrever as cartas de Apocalipse, ele teve um tempo com Deus. Deus ministrou a sua vida, e quando ele fala com propriedade. Então Cristo, ele vai pegar a ceia, e a ceia, na verdade, ele está chamando a atenção e ele está ensinando. Por quê? Porque ali na igreja de Corinto, você vai ver, é uma igreja bagunçada. Uma igreja onde as pessoas queriam se levantar, quem profetizava achava que era mais importante que alguns, as pessoas, de repente, as mulheres, e é onde a gente tem que ter entendimento também. Paulo não está falando em nenhum momento que não quer que nenhuma mulher pregue ou profetize de maneira nenhuma, mas o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, havia uma liberdade. Deus deu um valor à mulher, tá? A Bíblia é clara nisso, claro com isso. Jesus, quando ressuscita, a primeira pessoa que ele parece foi para uma mulher. Por quê? Porque uma mulher não tinha um peso, não tinha valor naquela época, e ainda hoje é assim na maioria da parte do Oriente Médio. Então Jesus, ele está dando um valor à voz da mulher. E o que acontece? A liberdade que as mulheres estavam tendo, elas estavam confundindo com libertinagem. Por quê? Porque Paulo vai falar, se você depois ler lá no capítulo 11, ele começa o capítulo 11 com o verso 1 falando assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele começa a falar da conduta de homens e mulheres. Por quê? Ele começa a falar da cabeça, ele começa a falar do véu, ele começa a falar do cabelo comprido. A gente pensa, uau, tem que usar. Não,
era por causa daquela época, que naquela época, 2000 anos atrás, talvez hoje ainda é assim em alguns lugares, uma mulher que tinha o cabelo curto ou cabelo raspado era considerada promíscua, porque era comparada a uma prostituta. Então o que acontece? Na igreja de Corinto, pessoas estavam aceitando a Cristo, pessoas estavam se achegando a Ele, mas elas estavam indo sem um certo temor e sem uma reverência em relação à cabeça. Então Paulo fala, o homem não deve cobrir a cabeça, mas a mulher não deve estar com a cabeça descoberta sem o véu, porque se ela está descoberta sem o véu, desligar alguma coisa da lâmpada vai ficar piscando aqui, ó. O pessoal fica olhando para a lâmpada. E o que acontece? Paulo começa a dar esse exemplo, mas foi algo temporal. Hoje, de repente, uma mulher de cabelo curto não tem nada a ver, ninguém vai considerar, entende? Mas naquela época era considerado. Então Paulo está falando, olha, se você tem a liberdade de vir, então, raspe a sua cabeça se você não quer cobrir com véu. Por quê? Porque de repente daí ia ser considerada uma pessoa promíscua, uma prostituta. E Paulo começa a alertar, e ele fala, olha, contra vocês eu tenho isso. Vocês estão tomando a ceia sem uma reverência. Por quê? Porque a ceia naquela época era conhecida como a ceia ágape, a ceia do amor, aonde as pessoas se reuniam para partilhar e ter um tempo de comunhão. Então Jesus vai pegar esses dois elementos comuns da sua época, o cálice e o pão, e vai trazer uma representação espiritual. E se a gente não consegue discernir e entender isso, a gente come e bebe indignamente. Agora eu pergunto, quem aqui é digno? Ninguém. Então Paulo não está falando acerca de você ser digno, mas de tomar de maneira digna, com respeito, com reverência e com temor. É sobre isso que Paulo está falando, porque se for só digno tomar, ninguém toma ceia. Mas é de modo digno, com reverência, com respeito, com temor. Então Jesus, ele pega o pão e o cálice, elementos comuns naquela época, e ele vai transformar numa experiência espiritual que significa muito para todos aqueles que professam a Cristo. Tem igrejas no Brasil que se a pessoa de repente ficar 3 meses sem tomar, ela é excluída do corpo de Cristo. Entende? Tal importância e tem a ceia. Tem pessoas que, como eu falei, vêm no culto, às vezes não consegue vir, ela faz questão de vir no culto de Santa Ceia, por causa da importância que temos. Poderíamos fazer todo mês? Não tem, toda semana? Pode, não tem problema nenhum, não tem nenhuma escritura bíblica. Eles se ajuntavam e se reuniam e estavam em comunhão, mas aí se torna uma coisa simples, e ninguém vai valorizar. Por causa disso, nós não fazemos. Mas não tem problema nenhum, de repente domingo que vem ter ceia. Não tem problema nenhum. Só vai dar trabalho, trabalhar um pouco para os diáconos, para quem prepara, mas não tem problema, porque tem a ver com relembrar, tem a ver com entender, tem a ver com valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então, no entanto, o valor dessa experiência que nós teremos daqui a pouco vai depender do estado em que se encontra o meu coração e o teu coração. Por isso Paulo fala, analise o homem, não sou eu quem analiso. Eu não tenho uma bola de cristal. O que vocês acham que o pastor fica fazendo? Essa semana ia postar lá, eu estava fazendo carreto, tá? Vocês acham que eu fico assim, quem fala mal de mim? Quem será que está pensando bobeira? Olha que não, gente, a gente ora, abençoa. Não dá tempo nisso, para isso. É muito supérfluo, é muito vago ficar pensando nisso. A gente crê que todo mundo ama Cristo, todo mundo é uma família, e a gente somos imperfeitos caminhando para uma perfeição. Entende? Mas se a gente não entender, a gente de repente pode viver desapercebido o problema que estava existindo em Corinto. O que acontece? Quando Paulo fala que quem tem fome coma em casa, ou esperais uns pelos outros, haviam dissensões ali, facções. E era um momento muito lindo, por quê? Porque todos à mesa partilhavam. Então ricos e pobres, menos favorecidos estavam ali. Mas o que acontecia? Havia as facções dos ricos, a elite dos mauricinhos. Chegavam e eles faziam a ceia deles. Quando tinha gente de repente que não tinha condições ou não tinha trazido, não participava da ceia. Mas não era o amor ágape, não era o partilhar. E a palavra que que Paulo vai usar para isso, para comunhão, chama-se koinonia, que tem a ver com essa liga, com esse ajuntamento. Às vezes o brasileiro tem uma conotação errada, fala comunhão, pensa o quê? Festa.
comida. Tem a ver com isso, mas é muito mais profundo que isso. Tem a ver liga, tem a ver tempo de mesa, você sentar e partilhar do seu tempo com alguém, olhar no olho. Isso é comunhão. Comunhão que teve lá a festa da pizza lá ontem, lá com as meninas, né? Churrasco para cá, pizza para lá. É isso, é você partilhar, você ter esse tempo junto. E era isso que eles faziam na igreja primitiva, partilhavam do pão e da doutrina dos apóstolos, no templo ou nas casas. Eram como se fosse uma ceia, eles estavam partilhando a Cristo, amém? Então é algo extremamente sério participar da ceia com o coração despreparado. Como eu preparo o coração, pastor? Tem pessoas que costumam jejuar, tem pessoas que costumam estar consagrando a Deus. É algo também grave receber a ceia de maneira descuidada, sem um temor. Então, uma vez que estava tendo esse problema na igreja em Corinto, Deus faz uma advertência através da vida de Paulo. E é o trecho que nós lemos. Deus, ele teve que discipliná-los. E é onde ele pega e ele fala o versículo que nós lemos: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, se a gente parar para entender, a ceia do Senhor é uma grande oportunidade de crescimento espiritual, de bênçãos, quando nós participamos da maneira correta. E como é participar da maneira correta? A gente vai estar vendo. Mas primeiro a gente precisa entender o porquê disso. É por causa disso que é muitos fracos. Por quê? Se você puder abrir comigo lá na primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 5 ao 10, lá no finzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, João escreve assim. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do verso 5 ao 10. Todos encontraram? Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 5 em diante. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem nós fazemos mentiroso? Então é muito sério. Somos perdoados, amém? Né? Se você for no encontro, nós somos santos, que procuramos se abdicar do pecado, né? Porque nós somos perdoados. Mas se a gente falar que não tem pecado nenhum, igual, é uma coisa simples, mas verdade. Eu estava ali na hora do louvor, na hora que eu olhei a farinha, falei, quem faz aniversário será que hoje? É uma coisa simples mas se de repente quantas coisas a gente pensa que não são tão simples e mais pecaminosas? De repente a segunda olhada para uma pessoa, seja para um homem bonito, para uma mulher bonita, seja um pensamento promíscuo, seja uma mentira que se conta no trabalho por causa de medo. Não tem problema a gente falhar, porque ele falou, ele deixou claro que nós vamos falhar. Mas o problema é quando nós guardamos isso e nós não colocamos diante dele. Para quê? Para que sejamos perdoados. O problema é quando alguém pergunta, coisa terrível, pastor, está tudo bem? Tudo bem. Você sabe que a vida está desmoronando. Aí você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. E a sua vida? Fala à vontade, né? Minha vida está melhor que a sua, seu cabeção. E as pessoas pegam e tentam fazer isso, e isso é errado. Por quê? Porque se eu falo que eu não tenho pecado, eu faço dele mentiroso. De repente você se irou, não tem problema, o problema é ser uma constância, tá? Seu marido é irado, procure seu pastor. O problema é quando torna uma constância, mas de repente você veio e aconteceu, você fala, poxa, me perdoa, Senhor, eu me alterei, fiz isso.
você purifica. Você é purificado e você tem a sua consciência tranquila, seu coração está limpo. E quando você toma, você é edificado. Mas se de repente você vai, é aquela pessoa que de repente está com uma ferida, aí faz a vida de novo e fica cheio de cicatriz, já fica insensível. Esses dias, no começo do mês de janeiro, eu acho que eu fui puxar a pelinha. Não faz isso, corta com o cortador, viu? Sempre inflama. Toda vez que você vai puxar, dá ruim. E dessa vez deu ruim e inflamou. E eu vi que estava dolorido. Falei, uau, será que ficou com pus? Mas não estava amarelo. Passei 3 semanas. Você encostava assim, ainda bem que é a esquerda, né? Que você é a direita, aí bem nessas vezes vem aquele irmão e aperta, né? Vai dar paz, aperta, ainda bem que era a esquerda, né? Aí eu falei, uau. Aí eu falei, eu vou fazer. Vou pegar, furar e espremer. Espremi, tinha pus. Enquanto eu não tirei tudo, não sarou. Então, mais ou menos, quando nós não confessamos o nosso pecado, é mais ou menos alguma coisa inflamada. Então, toda vez que tem algo inflamado no seu corpo, ou você está com febre, é um alerta para o seu corpo que alguma coisa não está regular. Alguma coisa está regular no seu corpo, alguma infecção, alguma inflamação, ou a presença de algum vírus ou bactéria. O seu corpo emite sinais. Então, não é diferente no corpo de Cristo. E por que Paulo, voltando um pouquinho da cabeça? Por quê? Porque nós somos o corpo. Quem é a cabeça? Cristo. Então Paulo estava pegando um pouco pesado em relação à mulher e o homem. Não venha de boné, o homem tira o chapéu e a mulher se cubra, por causa que estava fazendo menção a Cristo, que é o cabeça. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, a gente se preocupa em ser educado e se portar na casa do irmão, mas de repente a gente não se preocupa em se portar na casa do pai. A gente se preocupa em cumprir as regras, de repente, os juros que tem no trabalho, mas quando chega na casa de Deus, a gente acha que é a casa, a dona Joana está aí, né? A gente acha que é a casa da dona Joana. E não é assim. É a casa do Pai. Onde tem que ter um temor e uma reverência. Onde nós devemos saber o que foi aquilo. Por que ele morreu? Não foi por ele. Não foi pelo pecado dele, não tinha nenhum. Foi porque ele escolheu. Porque ele sabia que isso ia trazer a salvação para uma humanidade. Isso ia trazer a salvação para todos aqueles que nele creram ou iriam crer ainda. Foi por isso que ele suportou. Eu acho que os momentos mais difíceis de Jesus não foi somente quando ele recebeu a chicotada, mas quando ele foi humilhado, quando foi cuspido na cara dele, quando ele foi espancado. Quando ele falou, você não é o profeta, você não é o filho de Deus, desce daí, poderoso, que a gente crê em você. E ele suportou tudo isso. A Bíblia fala como uma ovelha levada ao matadouro, quietinho. Quietinho. Porque ele sabia que era essa vontade do Pai. Ele ficou quietinho. E não foi por causa dele. Não foi porque ele é o cara, porque ele é o bichão, não. Foi porque ele sabia que isso ia trazer a salvação. Ele enfrentou tudo isso por amor das nossas vidas. Então, hoje é um bom dia quando nós vamos tomar. Como nós tomamos indignamente, quando eu sei que eu estou com raiva do meu irmão, e eu não vou ter com ele antes. Quando eu estou devendo a alguém, eu não dou satisfação. Estou devendo a Deus e pago, eu pago, devo, não nego, pago quando puder. Aí está lá passeando, tique, 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 tique. E a pessoa que você está devendo? Todo mundo passa por maus momentos aqui. Então, de repente as pessoas ficam desempregadas, precisam de um momento de ajuda, mas não dá uma satisfação, não ser correto. Talvez possa ser uma maneira de ser indignamente tomar parte. Porque você está fazendo parte de um corpo, você está dizendo, não estou nem aí para ele. Não estou nem aí para ela. Não estou nem aí. Amém? Então eu queria que a gente guardasse 4 pontos que a gente vê aqui Deus disciplinando a igreja em Corinto. Tá? O primeiro ponto. O que nós devemos então fazer para que a ceia possa trazer um crescimento, amadurecimento e bênçãos e não repreensão. Tá? Primeiro ponto, nós devemos olhar para trás. O que é isso, pastor? Lá em 1 Coríntios, se você puder deixar aberto, a gente vai estar transcorrendo. 1 Coríntios 11, 23.
vai falar assim, até o verso 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Amém? Então o pão, esse pão repartido, ele vai lembrar o corpo de Cristo, que foi dado por mim e por você. O cálice vai representar o sangue de Cristo, que foi derramado. Amém? Um dos maiores receios que eu tenho é perder um ente querido no Brasil, porque dá tempo, a gente pode pegar um avião agora, não vai dar tempo de ver, né? Então a gente tem que guardar uma boa memória, né, do que aconteceu. Por quê? Porque dói, tem amor. Ninguém gosta de ficar lembrando um ente querido que perdeu, amém? Não é costumeiro, ninguém fala com alegria: perdi uma pessoa que eu amava, ninguém fala com esse prazer. De repente o que você pode falar é você ter certeza que ela foi para o céu, e você falar: a gente vai se encontrar, foi uma despedida e até breve. Ninguém gosta disso, amém? Não sei se tem algum diferente, né? Mas a grande maioria não gosta disso. Mas Cristo faz questão que nós lembremos a morte dele. Pelo menos todo terceiro domingo a gente faz isso. Por quê? Porque não foi a vida e não foram os ensinamentos de Cristo que nos salvaram, mas foi a sua morte. É através da morte de Cristo que nós somos salvos, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cessou-se o sacrifício no templo, porque ele foi o único e suficiente Salvador. Não precisa mais ninguém pagar um preço, não precisa mais ninguém comprar um animal, orar por ele ali, pedir para o sacerdote e expiar os pecados, porque Cristo foi o suficiente Salvador. Foi maravilhoso os discípulos terem vindo com ele, foi maravilhoso os ensinamentos dele, foram princípios que a gente aplica na nossa vida até os dias de hoje, no nosso casamento, no nosso trabalho, na educação com os nossos filhos, em como se portar, em várias situações, mas é a morte de Cristo que nos salva. Por isso nós não devemos ter medo, nós não devemos envergonhar, não, nós devemos valorizar o que ele fez. Por isso ele faz questão de lembrar. Fazer isso em quê? Em memória de mim. Para quê? Para que a gente entenda por que ele morreu. Ele não morreu pelos pecados dele, mais uma vez, porque ele não tinha nenhum. Ele morreu pelos meus e os seus. Pelos meus e os seus. Então, como eu falei, a maioria de nós procuramos esquecer detalhes, né, sobre a morte dos nossos entes queridos. Mas ele deseja que nós lembremos como ele morreu. Ele não morreu numa maneira digna. A morte na cruz foi a pior morte na época. O pior tipo de morte, pena capital que tinha, era que a Roma aplicava, que era a crucificação. Foi por isso que os judeus levaram ele para ser julgado por Roma, porque era muito pouco o que eles poderiam fazer com Jesus. Eles queriam um máximo, a humilhação máxima. E Jesus então é julgado por Roma, e ele é condenado a ser crucificado. Então nós devemos lembrar sempre do motivo dele ter morrido. Então quando você estiver triste, lembre que morreu uma pessoa porque acreditava em você. Quando você estiver alegre, seja grato a Deus e lembre que nós temos vida e nós temos a paz em nosso coração da vida eterna, porque existe um Deus que morreu por mim e por você. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Então o primeiro ponto para a gente poder tomar a ceia de uma forma digna é olhar para trás e lembrar da morte dele. Não é ficar olhando para trás, lembrando dos seus passados, do que você fez de errado. A cruz de Cristo, ele é fiel e poderoso para nos perdoar. Mas é olhar para trás no sentido de olhar e lembrar o que ele fez. A promessa que os judeus esperavam se cumpriu. As profecias acerca do Messias se cumpriram nele. E é isso que nós devemos lembrar. Segundo ponto, nós devemos olhar agora para frente. Por quê, pastor? Para trás para lembrar da morte dele. Para frente, a parte B do verso 26 diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pergunto para você, Jesus já veio?
Agora deu nó, né? Sim ou não? Mas ele prometeu que viria de novo? E ele já voltou na segunda vinda? Não. Então quando eu olho para trás, eu lembro daquilo, do sacrifício que ele fez, que me deu a vida eterna. Mas quando eu olho para frente, opa, eu tenho que me alinhar dia a dia. Por quê? Porque a Bíblia é clara em deixar. Jesus mesmo disse, Mateus 24, 13, diz assim: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu fui na igreja, que legal, agora eu vou pecar e fazer o que eu quiser. Não, é aquele que perseverar até o fim. Então devo olhar para frente quando eu tomo a ceia do Senhor, porque eu faço em memória dele, e é para lembrar até que ele venha. Se ele não veio ainda, opa, eu tenho que ficar pianinho, eu tenho que procurar me consertar, eu tenho que olhar para o que está na frente. Então não adianta eu ficar olhando para trás somente, eu tenho que olhar para frente. Hoje eu estava vindo para cá, estava na faixa da direita, um carro abençoado veio e fez assim, buf, cortou sem dar seta. Aí a gente tem buzina, a pastora ficou brava, eu usei minha buzina para ele dar uma acordada, porque depois ele faz isso na frente com outra pessoa. Mas ele cortou seco, ele não entrou devagarinho assim. Eu estava vindo, se eu não estivesse olhando para frente, eu tinha batido. Ainda bem que ela estava vendo, porque se ela estivesse lá vendo outra coisa, por que você freou? Falei, porque o carro entrou sem dar seta, só por causa disso. Ele entrou com tudo sem dar seta. Eu queria dar uma buzina, mas ela falou, não, para, já deu. Por quê? Porque eu tenho que olhar sempre para frente. Há um futuro. Quantas pessoas jogam a chance tão fácil de em Cristo terem uma restauração? Quantos casamentos estão à mercê de uma ruptura, porque não olham para frente, não olham a esperança que há em Cristo, não olham as condições favoráveis que Cristo pode dar, que Cristo pode tornar, e simplesmente fica só olhando para o passado, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você era assim, você não era assado. Olha para frente para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu não vivo olhando para trás. Gente, se eu olhar para trás quem eu era, eu não levanto nem da cama. Eu olho para frente porque um dia Cristo olhou para a minha vida. Ele não viu somente o meu passado, ele viu o que eu poderia me tornar nele, se eu me alinhasse com ele. É isso que me inspira a olhar para ele, para olhar para frente. Eu passo tentações e lutas como qualquer ser humano passa, mas o que me leva a vencer é saber que ele morreu por mim, é saber o que ele tem preparado por mim e o que eu devo me afastar. Isso não convém, isso não convém, isso não convém. É tão simples para você, mas às vezes tão simples para mim não é tão coisa. A gente estava lá, eu ia no aniversário, eu ia vir depois no churrasco. Aí eu falei para ela, acho que vou colocar uma calça jeans, um moletom. Eu falei, não. Eu falei, por que não? Sou ser humano. Você é o pastor. Você é o pastor da igreja. Eu falei, né? Aí eu peguei e coloquei uma camisa e uma calça. Aí também não condizia eu vim com a camisa e a calça aqui para o churrasco, pegar e ficar defumado, né? Eu fui coloquei. Talvez para você que fosse no aniversário era normal ir, não tem problema nenhum. Mas para mim, talvez eu tenha que colocar uma roupa um pouco mais, não porque eu sou melhor do que ninguém de maneira nenhuma, é porque de repente as pessoas falam, mas ele é o pastor, tira daquele jeito. Tem tantas coisas que você tem que pensar, que eu tenho que pensar, que talvez você não precisa. São coisinhas simples. É lícito ir de moletom no coisa? Não era moletom de dormir, tá? Não é assim avacalhado também, tá? Era um moletom de sair, mas era um moletom. É lícito? Tem pecado nisso? Não, mas talvez não convinha. Pronto. Escutei a voz da sabedoria, a voz da minha auxiliadora, e não coloquei. Mas são tantas coisinhas que se a gente pegar e ficar de picuinha, de mimimi, a gente não consegue chegar para frente e encontrar esperança em Deus. Quando Deus faz promessas, ainda que a árvore esteja cortada com as para fora, há esperança para ela. Ainda que esteja morto, se crê, viverá. Não faltam promessas de Deus para aqueles que creem. E às vezes a gente fica olhando para trás quando tem que olhar para frente. Quando olhar para frente, a gente fica olhando para trás. A gente precisa alinhar. Então, primeiro ponto, olhe para trás e lembre o que ele fez. Mas agora olhe para frente e saiba que ele ainda vai voltar. Se nós descansarmos antes nele, ou a gente vai se encontrar com ele, mas ele vai vir ainda, ele virá, amém? Então nós precisamos perseverar, é o segundo ponto, olhar para frente, ok? Terceiro ponto,
A partir do verso 27, nós devemos olhar para dentro. E é aqui que pega. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente, então não é se a pessoa é digna ou não, é de forma indigna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, como está aí? Examine-se. É o pastor? Quem deve examinar? Nossa. Então, quando eu não examino direito, eu estou sendo hipócrita. Quando eu não examino direito dentro de mim, ou eu estou sendo incoerente, ou eu estou cego. Alguma coisa está. Mas não é a minha esposa que é para examinar, não é o pastor, sou eu. Eu devo olhar e falar, uau, estou meio pisando na bola esses tempos, hein? Eu preciso dar uma alinhadinha aqui, eu preciso dar uma aprumada aqui. E ele continua. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então o problema não é não comer. Sabia disso? O dia que eu entendi isso, às vezes as pessoas ficam até com vergonha. Às vezes quando a pessoa de repente está meio mal, ela nem vem no culto, para de repente o diácono não entregar, e ela fala, não tem problema nenhum nisso, é louvável. Porque você está examinando, e você está vendo que você de repente não quer participar de uma forma indigna. Para quê? Para não ficar doente ou fraco, para não dormir. Você pega e fala, não, dá jogo. Mas sabe o que a gente pensa? A primeira coisa é vergonha. O que vão pensar? Imagina se o pastor fosse enviar ceia então, olhando nos seus olhos assim, e ajudando você a cumprir a palavra. Fala, irmã, se examinou? Está digno aí? Não precisamos disso, porque Deus confiou a você o livre-arbítrio, de olhar para dentro de você, examinar. Melhor maneira, né? A pastora fala, às vezes quando a gente está ali, alinhando ali, ela pega e solta assim, você seria casado com uma pessoa igual você? Não posso demorar mais de 2 segundos para responder, né? Senão gera uma dúvida, né? Claro! Oxi! E quando ela pergunta assim, você teria um pastor, gostaria de ter um pastor igual você? Eu falo, oxi, como assim? Ela disse assim, quem vê cara não vê coração. Não, que? A gente precisa analisar. É como foi falado. Você quer almejar algo, você tem que fazer plano, você tem que fazer meta. Não adianta você dar um passo maior que a perna. Eu vou comprar uma casa, o aluguel de repente está guiriguiri. Eu nunca te aconselharia a comprar uma casa se você não está conseguindo pagar o aluguel. Não faça isso. Não faça isso. Ah, eu vou viajar, mas está devendo os negócios. Não faça isso. Meça. Faça planos. E não tem problema nenhum. Mas não tem coisa mais prazerosa você estar tirando fotinho lá e estar com consciência tranquila. Não está devendo para ninguém. Tem coisa melhor do que isso. Mas isso cabe a uma humildade dentro de nós. Poxa, eu estou certinho. Você não precisa ser perfeito para tomar a ceia, mas você precisa tomar de uma forma digna. Então de repente você sabe que você hoje, bem hoje assim, sentou aquela pessoa que você não suporta, sentou do seu lado, e de repente você vai, maior cara linda, né? Passa o diácono hoje lá e você sabe que você está morrendo de raiva por dentro. Aí você, maior cara distante assim, você pega o pãozinho assim. Aí você fala, tomara que o pastor não peça para trocar, tomara que o pastor não peça para trocar, troca com o seu irmão. E fala para ele que Jesus ama ele. Se aqui não tiver verdadeiro, gente, não está sendo digno. E o que acontece? Vai se enfraquecendo, vai ficando doente. E muitos podem dormir antes do tempo. Então nós precisamos entender isso. Então não é a ver com perfeição, amém? Mas também não é a ver de qualquer jeito. Precisa haver um temor. Precisa ter um bom senso aqui dentro, uma humildade e uma coerência, tá? Então, não é de participar, mas é de fazer de maneira digna.
Então nós devemos examinar o coração, e eles não faziam isso em Corinto. É porque eu profetizo mais, eu falo mais em língua que os outros. Então era esse furdunço que estava ali acontecendo, porque as pessoas eram muito espirituais, mas não discerniam as coisas espiritualmente. Eles iam na força do seu braço, e Paulo tem que chamar a atenção. Falou: peraí, o momento mais importante, vocês estão fazendo de qualquer jeito, não é assim. O que foi, Jana? Só para aparecer, né, Jana? E a gente pega, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai levando, e o que acontece? A gente vai ficando doente. E eu acredito que é doente fisicamente de verdade, fraco de verdade. Gente, eu louvo a Deus. É muito difícil eu pegar uma gripe. Eu sou santarrão, não. Queria ser mais, fazer exercício, dormir certinho, comer certinho. Mas a gente não está caminhando, né? Uma coisa você vê o Subirá lá. O Subirá agora só está marretando, né? Está macetando. Ai, não dava para deixar quieto, né? Deus vai e maceta. Deus não maceta não, Deus ele ama, tá? Ainda não chegou o juízo, tá? Devemos amar. Então, por quê? Porque quando eu faço isso, eu não vou ser disciplinado. Quando eu faço isso, eu não vou ser condenado. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Verso 31, mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe qual que é o problema? Para julgar os outros, a gente coloca esse tanto. Quando é nós, quando sou eu e você, a gente coloca assim: mas não foi tão grave. Todo mundo faz. É assim ou não é? Agora imagina alguém julgando você. Nós não devemos ter 2 pesos e 2 medidas. Se aquilo que é para o seu irmão, com a mesma medida que medires, vão medir você. Então meça com essa medida. Olha, não é assim. Mentira é mentira, pecado é pecado, pornografia é pornografia, né? Então a gente tem que entender isso e medir para quê? Para que não seja condenado. Por quê? Porque o pai corrige o filho que ama. Não tem maior amor do que alguém corrigir você. Já contei essa história do meu sobrinho querido, né? Mora dentro, é sobrinho do pastor, mora dentro do pastor, o negócio é mais... Tem liberdade, intimidade, você está vendo ali 24 horas, é mais intenso, né? Um dia eu peguei e fui chamar a atenção, falei: se fizesse assim não era melhor? Poxa tio, você só vem me corrigir. Eu falei: poxa vida, né? Tudo bem, não corrijo mais. Aí Deus deu uma luz assim, eu peguei e falei assim: Hugo, tá, ele sabe, eu já falei isso na frente dele, tá? Então, por isso que eu falei o nome dele, não é segredo. Hugo, alguma vez que você estava certo, eu fui te corrigir? Não, tio. Eu falei: então, a maior demonstração de amor é quando alguém para tudo e vê que você está indo num caminho errado e tenta te alinhar e fala: olha, aqui vai dar errado, faz por aqui, faz aqui, assim que vai dar certo. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu fiz 10 vezes desse jeito e deu errado. Mas quando eu fiz a 11ª desse jeito, deu certo. Então faz desse jeito, porque eu amo a sua vida. Eu não quero que você sofra e passe pelos mesmos problemas que eu passei. E é simples. Aí ele entendeu, porque Deus deu essa luz, eu dei esse exemplo para ele. Porque ninguém gosta de ser corrigido, isso é bíblico. Hebreus 12 fala: dá uma indignação quando alguém chama a sua atenção. Mas se você é maduro, você escuta e você deixa digerir, você vai entender que aquilo foi por amor à sua vida. E você começa a valorizar. Por quê? Porque Deus não quer que nós sejamos condenados. Ele morreu para nos livrar. Ele entregou a sua vida, ele aguentou tudo aquilo para nos livrar. Para que ele vai fazer festa se a gente não julga nós mesmos e vamos ser condenados? Não é esse o propósito de Deus. Por isso nós devemos julgar a nós mesmos. Nós, para que a gente não seja condenado. Verso 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que os seus filhos sejam condenados. Deus não quer que os seus filhos recebam uma acusação e entrem por um caminho de morte. E como nós fazemos isso? É num dia como o de hoje. Um dia eu devo analisar e falar: uau, preciso melhorar aqui, Senhor, me perdoe. É isso que você deve fazer.
Não é ficar chorando, se lamuriando. Não, Senhor, eu errei, me perdoe. Me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Você toma, você é fortalecido e está tudo tranquilo. Amém? Então, examinar o coração, eles não estavam fazendo isso. E a disciplina é a maneira carinhosa do Senhor tratar os seus filhos. Amém? Hebreus 12, 6, 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Eu já tive que falar isso para alguns pais. Eu amo meu filho. Não tanto. Por quê? Porque você não corrige. O pai que ama de verdade corrige. Vê o filho indo para cá e não corrige, não é amor. Você está indo ver o seu filho tomando um caminho de morte, tomando decisões erradas, você não corrige, isso não é amor. Porque o pai corrige o filho que ama. Tá? Amém? Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro. E o último e o mais glamuroso, para a gente fechar com chave de ouro: nós devemos olhar ao nosso redor. Nós não devemos fazer isso com o objetivo de criticar outros cristãos, mas de discernir o corpo de Cristo. Você já parou para entender a beleza de cada irmão que nós temos? Talvez a gente não saiba, talvez você não participe, mas ontem tinha pessoas maravilhosas ali, levando misoshiri, mais uns negocinhos, mais uns docinhos com bilhetinho escrito à mão, para os moradores de rua. Talvez você não estava lá, talvez você estava no seu trabalho, talvez você estava descansando, mas uma parte do corpo de Cristo se moveu. Assim como se move em várias áreas. Como eu falei, uma parte do corpo de Cristo está lá ensinando seus filhos. Uma parte do corpo de Cristo está lá ajudando a preparar uma refeição que é boa, não é cara, é barata, para fazer o bem comum ali. De repente está mais barato você comer aqui na igreja do que comer no restaurante, mas não tem problema nenhum você comer no restaurante. Mas está ali, essa é a beleza do corpo. Quando está chovendo, você vê diáconos maravilhosos ali com guarda-chuvinha. Você desce do carro, tem um guarda-chuvinha até sem graça. É o corpo se movendo. Então quando Paulo está falando, olha para tudo e discirna o corpo, é para mim olhar e falar, uau, por que ela está tocando hoje? Porque a outra parte do corpo foi lá levar a mãe dele para o aeroporto, que vai embora para o Brasil. Esse é o corpo. Mas às vezes é fácil falar, cadê o tecladista? Morgou, folgou, comeu tanta carne que passou mal. É assim ou não é a nossa mente? Eu não pensei em fazer um bolo com isso aqui. A minha mente pensou no Kevin, claramente, Kevin. A primeira coisa que a gente pensa é para o lado negativo. Sim ou não? Atira a primeira pedra, aí, se eu for só eu. O pastor quer falar. Falando nisso, preciso conversar, tá? Vamos lá. Preciso conversar com Anderson e a Érica, Michel e a Silvinha e a Bela. Rapidinho, eu falei amém, vocês vêm aqui no canto aqui. Dá sorriso, dá smile, que é bênção. Eu sou um canal de bênção, não estou aqui para corrigir. Então, o primeiro pensamento que a gente vem é de julgar, é de criticar. E o que a gente acontece? A gente não está discernindo. Por quê? Porque se a gente faz o que João fala, você não tem pecado, é só ele, você está fazendo Jesus mentiroso. De repente é fácil olhar o irmão que fala demais, que comenta demais, e é difícil olhar para dentro de nós. Eu sou meio preguiçoso, sou meio folgado, eu sou assim. Mas quando nós fazemos isso, nós ficamos fortes, nós não ficamos doentes, nós não dormimos antes do tempo. Dormir aqui é morte, tá? Você vai pensar que, pastor, não pode dormir, não, é morte, tá? Morrer antes do tempo. E a gente consegue entender isso. Então, Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 10, 16, ele fala assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está falando da ceia. Ele está usando a palavra comunhão para se referir à ceia. Na palavra que eu falei, koinonia. O pão que partimos não é porventura a comunhão de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Se eu fosse um pouco radical, meio ia acusar, cortasse a pontinha do meu dedo aqui, essa pontinha ia ser parte do meu corpo ou não? Não. O que ia acontecer com ela? Ia apodrecer.
Em 5, 6 dias, um corpo humano apodrece rapidão. Está fora. Não faz parte do corpo. Por quê? Porque é deixar de receber vida. É deixar de receber nutriente. É deixar de ser fortalecido. E é isso que o diabo mais faz no dia de hoje. Ah, tá vendo? Ninguém te cumprimentou, ninguém falou com você, ninguém. É isso, a gente se isola. Não se isole. A pior besteira que você pode fazer é se isolar. Por quê? Porque eu também não tenho uma bola de cristal para saber. A gente percebe, eu sinto falta de quem não vem, de repente quem vai, mas de repente eu não consigo ter contato, eu pergunto para alguém, mas você não é mais ou menos importante do que ninguém, você é parte do corpo. Então quando nós nos isolamos, nós ficamos sem receber nutrientes, sem receber vida, e o que acontece? É batata, que vai ficar fraco, e vai morrer, e não é isso que Deus tem para nós, amém? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, e todos participamos do mesmo pão. 1 João 4, 7, 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Em 2 Coríntios, para a gente encerrar, 2 Coríntios 13, 13, quando Paulo vai fazer menção à bênção apostólica, algumas Bíblias é verso 14. 2 Coríntios 13, 13 ou 13, 14, algumas versões, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Tá? É a mesma palavra que ele faz para fazer referência à ceia. Ou seja, koinonia, tem a ver com fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação, a parte de alguém que tem algo, participação, relação, tá? Tudo isso Deus fez menção à ceia. E sabe o que é a ceia, mais ou menos? Vou colocar algo, tá? Depois você não falar que eu não coisei, mas a gente vai fazer aqui. Trouxeram, vamos usar, né? Mas sabe o que Jesus estava fazendo naquele dia? Ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele faz mais ou menos assim. Pode comer. Pode comer, sério. Eu lavei a mão, passei álcool, para. Não vai dar tempo de distribuir para todo mundo, tá? Então, semana que vem você senta, na Santa que vem você senta na frente. Sentar na frente tem os seus privilégios. Você paga os micos com o pastor, mas você tem os seus benefícios. Nossa, vocês estão na Santa. O que isso representa? Tem uma parte do corpo de Cristo em cada um deles. Como o corpo se completa? Quando a gente está junto. Quando nós cantamos, não é por eu preciso de você, você precisa de mim. É porque é uma realidade no mundo espiritual. Quando nós crescemos, quando estamos todos juntos, na alegria ou na tristeza, é uma aliança. É chorar, não é julgar. Às vezes é fácil. Eu fiz isso a primeira vez na minha vida, eu tinha 3 meses de convertido. Tomei uma bezetacil na veia que foi poderosa. Estava eu lá e eu fazia as coisas na igreja, ajudava você. Daqui a pouco eu vi o irmão lá. Esse irmão não faz nada. Foi bem assim. Um folgado, mais velho lá, ele tinha que ser o senpai lá. Falei que irmão não faz nada. Um dia eu fui na igreja para pegar um negócio, tinha esquecido lá, nada. Eu vi o irmão fazendo nos bastidores. Deus falou: vai, opa, fica julgando, faz mais que você não sabe. Eu falei: uau, porque essa é a beleza do corpo de Cristo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Se a gente fizer isso todas as vezes, gente, não vai ter desavença com ninguém.
vai ser muito mais fácil amar os nossos irmãos, mesmo com essa diferença. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por ele. E quando nós entendemos isso, nós ficamos fortes. Nós somos fortalecidos no Senhor. Imagina um pedacinho de Cristo em cada um de nós. Nós devemos entender isso e valorizar. Tomar da forma correta. Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, mas olhar ao nosso redor. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Eu queria orar por você. Nós entendemos hoje a importância. Talvez hoje seja uma ceia diferente, mas que possa ser assim a cada dia, cada terceiro domingo do mês. Eu queria estar orando por você, junto com você. Você que entendeu essa parte, palavra de Deus. Você entendeu que faz parte de um corpo. Você entendeu que não há divisão maior ou menor. Mas de repente você tem alguma limitação. De repente você não consegue se ver encaixado. E a gente está aqui para ajudar você. Ou de repente você não consegue receber vida, o amor de Deus. Eu queria estar orando por você, para que isso mudasse hoje. Não é uma oração tão simples, mas é uma oração para que a gente como igreja venha se abraçar. Se você se encontra nessa situação, ou você que de repente se sente fraco, ou de repente você sente que está doente emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, eu queria te chamar aqui à frente para que a gente orasse por você. Não perca essa oportunidade. Eu queria que pessoas, mulher com mulher, homens com homens, viessem abraçar, não só uma pessoa, pode vir mais pessoas, abraçasse esses nossos irmãos. Tem um pedacinho de Cristo dentro de cada um deles. E todas as mentiras, você que recebe setas e acusações também ainda tem recebido, a gente orou por isso alguns dias atrás, alguns meses, mas você que recebe acusações, é para você essa oração hoje. Eu te convido, vem aqui, irmão, vamos orar aqui. Ah, pastor, eu sou visitante, mas se quiser vem abraçar alguém, tá? Homem com homem, mulher com mulher. Não deixe ninguém sozinho. A gente vai quebrar toda resistência, todo engano, no poder e no amor de Deus. Não deixa ninguém sozinho. Tem um jovem aqui. Se quiser vir mais pessoas, mais de um, abraçar e orar, pode vir, por favor. Amém, vamos orar. O louvor vai tocar. Mas ore por essa pessoa que está aqui. Peça para Deus, você que está orando, sentir um pouquinho que Ele, para que de repente gere uma compaixão dentro do seu coração. Às vezes nós não entendemos as dificuldades, por isso nós não devemos julgar. Aquilo que talvez para você é um anão, para ele pode estar sendo um gigante. Isso não é motivo de desprezo. Se é um gigante para ele, você tem que estar junto ali para fortalecer, ajudar a derrubá-lo. É mais fácil julgar, falar, mas está de mimimi por causa disso, por causa daquilo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Pai, nós te agradecemos, Deus. Pai, eu te agradeço pela sinceridade do coração dos seus filhos, papai, dos meus irmãos, Deus. Pai, que cada um possa receber de Ti o Teu abraço, Senhor. O meu abraço, Senhor, é saber do valor que eles têm, saber de quanto são preciosos, queridos, papai. Deus, em nome de Jesus, toda acusação, toda mentira, toda seta que caia por terra agora, Senhor. Nós somos o Teu corpo, nós temos uma pequena porção de Cristo dentro de nós, papai. E é isso que nos une, Senhor. É isso que nos une, Senhor, essa coinonia, Senhor. Vem com a coinonia sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Senhor, e tira todo argumento do mal, do diabo, Senhor. Nós repreendemos, nós rejeitamos, Senhor, que cada um dos meus irmãos possam sentir a cada dia o amor, mas
mas que não dependa de um sorriso, de um abraço, Senhor, porque como homens nós podemos falhar, Senhor, mas que só pelo fato deles estarem na tua casa, Senhor, presentes como corpo, eles possam sentir de ti o amor, sentir de ti o perdão, sentir de ti o carinho, Senhor, sentir de ti a alegria, papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, Senhor, nós te engrandecemos, papai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Pai, não permita que o pecado seja maior que o teu perdão, maior que o teu amor, Senhor. Isso é uma mentira, Deus, isso é uma mentira, Senhor, isso é uma mentira, Deus, em nome de Jesus, papai, que eles recebam o teu amor nesse dia, o teu perdão, Senhor, a tua cura, Senhor, que eles saibam quão preciosos e importantes são para ti, são para o teu corpo, são para a tua igreja, Pai. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, Senhor. Oremachore barabachá, aramachore andarabachá, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Que haja pessoas fortes aqui, papai, pessoas sãs, Senhor, que esbanjem saúde, Senhor, pessoas que venham, Senhor, Pai, viver, Senhor, Pai, muitos e muitos dias, Senhor, muitos e muitos anos, papai, em nome de Jesus, Senhor, porque em Ti somos fortalecidos, através do Teu sacrifício somos renovados, papai, através do Teu amor, Senhor, somos restaurados, através, Senhor, Pai, da Tua entrega, somos curados, papai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cura rejeições nesse dia, Senhor, cura rejeições nesses nossos corações nesse dia, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Dá um abraço a essa pessoa, Pai, que através desse abraço, o teu amor,